Ao longo da última semana, o Correio do Povo publicou uma série de reportagens a respeito da Revolução de 1923, aqui no Rio Grande do Sul. Foram diversos tipos de conteúdo, tanto audiovisuais como também conteúdos impressos. Parte deles baseada, inclusive, no próprio acervo do jornal, que naquela época registrou os principais acontecimentos, principalmente as negociações e os confrontos que marcaram a essa revolução. A Revolução de 23 ela é muito importante para a história do Rio Grande do Sul e do país, por diversos motivos. Entre eles, por dar protagonismo a novos personagens na política nacional, como aquele que veio a ser o presidente Getúlio Vargas, mas também mudanças constitucionais, como a criação da Justiça Eleitoral. Esse foi um pouco do que a gente contou ao longo desses dias, ao longo do projeto Revolução de 1923, combates e consequências. E hoje a gente está aqui nessa edição especial do podcast para contar um pouco dos bastidores desse material e dessa reportagem e também falar sobre a importância de recordar essa história que nem sempre está bem resolvida. Então, nos acompanhe. A Revolução de 1923 ela começou oficialmente no dia 25 de janeiro daquele ano com a posse de Borges de Medeiros. Era a terceira vez consecutiva que ele assumia o governo do estado, que naquele ano se chamava presidência. E terminou em 14 de dezembro também de 1923 com a assinatura do Tratado de Paz. Esse Tratado de Paz, que ficou inclusive conhecido como o Tratado de Pedras Altas, porque ele foi assinado na propriedade de Assis Brasil, líder dos revolucionários, e que tentava tirar Borges de Medeiros do poder. Esse castelo, na verdade, de Pedras Altas, fica no município, naquela época era um distrito, hoje é um município, na região sul do estado. E a gente também foi até lá para ver todas essas memórias que guardam. Porém, brigas entre chimangos e maragatos durante quase todo um ano. Muito sangue derramado, muitos conflitos inclusive muito específicos. Aquele caça-gato e rato, mais ou menos aquela teoria, era uma das características desses combates. A guerra terminou por meio desse tratado que foi intermediado pelo ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho, indicado pelo presidente da República naquela época, Arthur Bernardes, para tentar fazer a mediação e dar uma certa paz ao Rio Grande do Sul. Meu nome é Maureen Xavier, eu sou editora de política e aqui comigo estão Flávia Simões, que também é da editoria, e Carlos Corrêa, que é editor e que fez parte desse projeto. A gente vai contar um pouquinho dos bastidores. Por onde é que vocês querem começar? Como chegou até mim a Flávia? De onde é que tu teve a ideia? a dona não, a idealizadora do projeto foi tu, então a cabeça do projeto foi tu, então começa contigo. Então, estamos nós lá pensando o que nós poderíamos trazer de novo, o que contar, ou melhor, o que recontar. E várias discussões e várias reuniões surgiu, entre outras ideias que fazem parte do projeto, de ver como é que era, quais tinham sido os principais palcos de combates, palcos de negociações. E surgiu no meio de várias conversas, muitas entrevistas, um agradecimento especial aos historiadores, entre outras pessoas que tiveram a paciência de conversar conosco por muitas vezes, né, Flávia? Para poder também nos ajudar a guiar. Enfim, no meio dessas conversas surgiram vários locais, né, pontos de referências, e surgiu uma curiosidade ali no meio das discussões, que é um município bem pequenininho, nem tanto, né? Chamado São Francisco de Assis. Essa cidade, que fica próximo de Alegrete, para ter uma referência no mapa do Rio Grande do Sul, teve um combate em praça pública. Aquele, pelos registros e por tudo que foi nos passado, foi o maior combate civil em território urbano. Importante lembrar, né? O Estado, naquele momento, ele era feito de cidades que eram bem menores do que as do dia de hoje. A comunicação também era bem diferente. E São Francisco de Assis era uma vila com poucos moradores e que cerca de 3 mil, e que teve aí... Os historiadores mesmo divergem em relação ao número de mortos.
né, que seria alguma coisa de 80, 120 ali em praça pública. A equipe aqui com o Carlos e a Flávia pegou o carro e pegou a estrada. Sim, mas eu acho que talvez a gente tenha que falar um pouco por que a gente decidiu. Porque assim, já que a bastidor bastidor é verdade. A gente tinha até uma ideia de ir a mais cidades, né? A nossa ideia era, inicialmente, quando a gente pensou uma matéria dessas, uma das coisas que já estava decidido, que a Maureen já tinha falado, era assim, a gente vai contar como é que o jornal cobriu. Isso era uma coisa que já estava definida. A partir disso, tinham N formas que essa história podia ser contada, né? E a gente começou a discutir ali entre nós, o Márcio Gomes do site, a Mariana Paz das redes sociais, eu não lembro quem mais estava naquela reunião. A Lizzie do SEO. Não sei se estamos esquecendo, tinha mais alguém na reunião, se estou esquecendo, desculpa. E a gente começou a discutir as possibilidades. E uma das possibilidades era ir nos principais palcos, assim, de onde foram as principais batalhas. Só que aí começou a entrar o elemento realidade, né? Vamos trabalhar dentro da realidade. Porque a gente teve essa reunião, era o quê? Outubro? Não, isso aí foi outubro, a gente estava numa... Já que é bastidor, nós estávamos pós-ressaca da Constituição, que foi um outro projeto especial que nós fizemos e que durou bastante tempo, que foi bem puxado. E daí a gente respirou e caiu outro projeto no colo. Retomando a pergunta que o Carlos fez para a Maureen, foi assim, então, que a Maureen chegou na gente, foi pela Constituição. Porque fizemos todo um especial da Constituição, que foi o trio, assim. A Maureen e o Carlos falaram, a gente podia fazer, a Constituição vai fazer aniversário, a gente pode fazer uma matéria, né? E aí eles começaram nisso, que foi, a Maureen olhou pra mim e falou, quer participar? E ela é minha chefe, né, gente? Não, tô brincando. Eu vou lá, não quero. Não, tô brincando. E aí deu certo, a gente, né? O trio conseguiu fazer o trio e mais todo mundo que participou, óbvio, não é, né? E foi basicamente assim que a Maureen chegou na gente. Daí, voltando agora. E eu lembro que quando acabou a matéria da Constituição, porque assim, foi uma correria, cara. A gente entrevistou quase 40 fontes para aquela matéria e não parava de sair texto e não parava de fazer texto. E eu lembro que nas semanas ali, nos dias seguintes, o Wilton Mombach, que é o editor de esportes também e colunista, veio me perguntar, e aí, qual o próximo projeto que vocês vão fazer? E eu disse, cara, meu próximo projeto é descansar, cara. Nós não vamos entrar num projeto tão grande tão cedo. 2 semanas depois vem a Maureen. O que tu acha? Mas voltando ali à definição. Então, assim, a gente começou a definir... Chegamos a um consenso de que seria legal ir nos palcos das principais... Não é batalhas, né? Vocês me ensinaram, dos combates. Nos palcos dos principais combates, que seriam assim, Alegrete, Erechim, São Francisco estava também, Santa Maria, Pelotas. E aí a gente começou a ver que assim, a gente não teria muito tempo para rodar o estado, porque assim, desculpa acabar com o romantismo do jornalismo de quem está escutando, mas a gente fazia isso enquanto a gente fazia todas as outras nossas atividades normais, assim. Eu como editor de esporte, a Maureen como editora de política e a Flávia como repórter de política. Ninguém estava fazendo só isso, né? Só nos dias, claro, que a gente foi viajar, que eu e a Flávia ficamos só nisso. Mas assim, a gente conversou com o Telmo Flor, que é o diretor de redação, e a gente meio que chegou num meio termo que assim, olha, a gente tem 4 dias para viajar e fazer essa matéria. A gente pode ficar 4 dias fora. Até porque viagem é custo também, tem mais isso, né? Só que aí a Maureen me chegou com um mapa, dizendo, tá, esse aqui pode ser um mapa de que vocês vão viajar e tal. E aí eu olhei e no primeiro dia a gente saía de Porto Alegre às 6 da manhã, chegava em Erechim ao meio-dia, saía de Erechim depois do almoço, ia pra Alegrete, e aí eu olhei pra Maureen e disse assim, não vai rolar, cara. Eu não tenho nem coluna dorsal pra fazer isso, assim, cara. E disse, cara, não tem. É impossível. Se a gente for em várias cidades, se a gente quiser fazer 5 cidades em 3 dias, 4 dias, vai acabar que nenhuma vai ficar boa. A gente vai chegar lá, vai entrevistar uma pessoa a grosso modo, além da foto, que a Maria Eduarda Fortes também foi a fotógrafa que foi com a gente, a Duda,
A única diferença é que a Duda vai poder fazer as fotos lá, porque se é para entrevistar uma pessoa só de cada lugar, é basicamente a gente pegar o telefone aqui e fazer, dá na mesma. Surpreendentemente não foi uma questão, né? A gente chegou num consenso logo. E, bom, então vamos numa cidade só. Ali no começo eram 2h30, né? A gente ainda achava que poderia rolar uma segunda viagem. Então a gente definiu que a gente iria em São Francisco de Assis porque não era o palco da batalha mais importante, mas era a batalha mais singular, que era o fato de ter sido dentro da cidade, porque todos esses outros combates foram mais para fora, né? Foram mais em região rural, assim. Tipo a própria em Alegrete, né? Que é um dos combates mais famosos, que é a da ponte do rio Ibirapuitã. Hoje aquilo ali tá dentro da cidade, mas na época era mais afastado, né? A cidade vai crescendo, né? Então a gente chegou nessa definição aí. Vamos a São Francisco de Assis. E aí depois, como é perto de Alegrete, ali é entre Santa Maria e Alegrete, a gente, na volta, passa em Alegrete. E depois a gente tinha pensado em ir para Pedras Altas também, numa outra viagem, mas daí queria a Maureen para Pedras Altas. Mas aí, no final das contas, acabou se chegando à conclusão que, como a gente o jornal tem correspondente, já que é para contar bastidores, a Maureen e a Mari estão brigando com o casaco. Já que a gente tem correspondente em Pelotas, a gente acionou a Angélica. Mas aí eu não sei se tu quer falar primeiro ainda dessa organização, se a gente fala da viagem propriamente. Não, então, a organização foi, né, um pouco fazendo alguns testes, fazendo um pré-projeto com algumas coisas que nós pensávamos que nós iríamos discutir. A parte bacana do jornalismo é que tu acha que tu vai descobrir algumas coisas e quando tu chega lá tu descobre muitas outras de maneiras diferentes, né? Então, mesmo que a gente tivesse pensado em algumas coisas como já definitivas, o conteúdo que vem depois é um diferencial. Então, assim, até para resumir, né, quem está chegando agora, ou quem se perdeu no meio do caminho dessas conversas, a gente tinha pensado, sim, em fazer um material baseado no arquivo do jornal, mas também fazer alguns outros de apoio com legados, né, ou com um certo pós a Revolução de 23, e focar muito em cima de 2 lugares, né? A gente chegou à conclusão de que seria melhor a gente aprofundar em 2 lugares do que daqui a pouco não aprofundar em nenhum e ficar raso. Um deles foi Pedras Altas, né, como eu comentei, onde foi assinado o tratado. Ele é um castelo que está aberto à visitação. Deixo agradecimento aqui ao Luiz Segatti, que é da família que comprou o castelo e que está trabalhando muito no processo de restauro, e ele está aberto à visitação e que tem vários itens e segredos lá. A Angélica passou, né, o dia junto com o nosso colega o editor de fotografia, Ricardo Just, que fez o material todo lá de imagens e de fotografias. E daí, no meio dessa busca toda, pensou-se, bem, será que em 4 dias, ou melhor, 3 dias e meio em São Francisco de Assis, o que será que eles iriam encontrar? Essa foi a grande pergunta que eles levaram na bagagem, vamos dizer assim, quando saíram aqui de Porto Alegre. Flávia, eu sei que tu encontrou muitas informações, mas tu encontrou alguns amigos também. Já que é bastidor, a gente pode falar essas coisas, né? Eu acho que São Francisco foi... Toda a experiência foi legal, foi bem interessante, mas eu acho legal de pensar que a gente foi para São Francisco ainda meio assim... O que a gente vai fazer direito? O que a gente vai encontrar? Eu lembro que o Carlos batia bastante na tecla e foi assim que a gente chegou a definir São Francisco e de não, a gente precisa contar essa história, mas de jeito diferente, de um jeito que ninguém contou. Não precisa, né? A gente não pode só replicar a história, nananã. E aí dava um desentendimento, porque já que é bastidor, a gente tem que contar que nem sempre trabalhar junto é fácil, né? E aí chegamos em São Francisco, assim, ainda no carro, eu e o Carlos, a gente falava, gente, e aí, o que a gente vai encontrar? O que a gente vai fazer? E assim, São Francisco é pequeno, gente. É bem pequeno, mas tem algo incrível, que são bugios, tá? Se vocês colocarem no Google, São Francisco de Assis é conhecido como a cidade do bugio, tá? Porque tem bugios na praça. São 7 bugios, embora a gente só tenha visto 4. E tem muitas outras coisas para contar de São Francisco, mas realmente os bugios me marcaram, tá? Eu comprei banana para levar pro bugio, porque o prefeito me disse que se eu descascasse a banana, ele pegava a banana da minha mão.
entendeu? E foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive em todo o ano. Foi descascar uma banana e ver o bugio esticando a mãozinha pra pegar, assim. No meio ali da praça, gente. No meio da praça. Já pensou, tu tá andando aqui na Redenção, descascar uma banana e dar pra um bugio? Foi incrível. Foi uma experiência incrível. Agora o Carlos pode falar de fato da matéria e tal. Porque, né, o meu ponto é o bugio. Fala aí, bota a mão nele. Ai, não. Vai, menina. Só alcança pra ele que ele pega ali na tua mão, ó. Cara, ela não descansou enquanto não deu banana pro bugio. Então, a matéria, assim, na verdade, assim, em São Francisco, eu tendo a admitir que eu tava meio... Cara, quando eu chegar lá, a gente vai nas entrevistas e vai vendo o que acontece. E aí, aqui eu faço questão de ressaltar como o trabalho de produção da Flávia foi impecável, assim, porque ela que conseguiu todas as fontes. Quando a gente chegou lá, surgiram algumas fontes lá no meio do caminho, assim, mas as que nos guiaram surgiram lá, foram algumas experiências inesquecíveis em todos os sentidos. E assim, a gente começou a chegar, quando a gente chegou e a gente falou com a Valdriane Porto, a historiadora. Inclusive, acho que foi, talvez, graças ao livro dela, que foi... Depois vocês vão contar melhor, que a gente chegou a achar que realmente São Francisco poderia ser uma boa pedida. E ela tem um livro, o trabalho de faculdade dela que virou esse livro, né, que é São Francisco de Assis, 1923, Palco de um Combate, ou talvez eu esteja errando a ordem, mas é por aí. E assim, ela nos conta... Primeiro que assim, né, a tranquilidade da cidade do interior, a gente chegou lá na segunda-feira, né, e a gente tava entrevistando ela na praça, assim, 3h30, 4 da tarde, assim. E a gente olhava e chegava as pessoas, abria uma cadeirinha, botava na praça, tomava um mate, ficava conversando. Aí tipo assim, é final de semana? Não, é dia de semana. É a tranquilidade do interior, assim, que é algo impensável para Porto Alegre, assim. E a gente só percebia quão aquilo era silencioso quando, tipo assim, deu umas 5 horas, eu acho que deve ter batido o sinal e acabado as aulas. E aí passaram umas crianças gritando, assim. E aí a gente percebeu como tava silencioso aquilo tudo. Mas enfim, voltando pra matéria. E aí a Val, né? Ficamos amigos da Val. E nesse primeiro dia nós ficamos basicamente com ela ali. Ela nos descreveu o combate em si. Tá tudo na matéria lá. Eu acho que a gente pode chegar num acordo aqui. A gente não vai falar muito da matéria em si, porque a matéria tá lá. A gente fala do bastidor da matéria. Mas enfim, aí no segundo dia ela quis nos mostrar porque um dos pontos chaves desse combate foi, como a Maureen disse, era um combate de gato e rato, né? E era basicamente as forças do Flores da Cunha, governista, contra a coluna do Honório Lemos, que pode ser tanto escrito Honório Lemos ou Honório Lemes. Eu penei um pouco para descobrir qual era o certo, até que a gente descobriu aqui que os dois. A grafia foi mudando ao longo do tempo, não sei em que momento mudou, mas o Honório. E aí, nesse dia da invasão, da tomada, havia chovido muito, o rio havia enchido e a tropa do Flores da Cunha ficou do outro lado, porque, na verdade, os revolucionários já estavam atocaiados do lado de cá, do rio Biqui. E, enfim, era um ponto importante, assim. E a gente foi lá para a Val queria nos mostrar. E ela nos disse que era logo ali. Acontece que não era tão logo ali, assim. Primeiro que na ida a gente errou o caminho. Aí a gente passou... A gente quase chegou em outro município. Quando a gente estava chegando em outro município, que ela disse, não, gente, a gente passou. Segundo ela, porque o Celso estava passando, o Celso motorista, o Celso Azevedo. Enfim, aí a gente chegou entramos na via de acesso ao Rio Biqui, que é a praia do Jacaquá. E ali é uma prainha mesmo, assim, e praia de rio, assim. E ali era uma estrada de chão batido. E o carro tinha que ir bem devagar. Bem devagar. E não tinha muito sinal de celular pra gente se achar. O que aconteceu? A gente foi indo. E aí, em um dado momento, veio o sinal. E aí eu botei no mapa. E aí eu pedi pra Flávia botar no mapa. E a que distância a gente tá da praia, Flávia? E a Flávia me disse assim, 12 quilômetros.
12 quilômetros. Imagina que o carro tava andando a uns 20 por hora, no máximo, né? E, gente, tava quente, Tava muito quente. Tava quente a ponto de tu fechar a janela e ligar o ar-condicionado, e o ar-condicionado não tava dando muita conta, tá? Então... Enfim, cara, a gente demorou uns 40 minutos pra chegar lá. No meio do caminho a gente parou. Aí é too much bastidores. No meio do caminho a gente conseguiu parar, tinha uma vendinha que a gente conseguiu tomar uma água. Isso. Aí a gente continuou depois. Quando a gente parou nessa vendinha, a senhora que atendeu lá disse assim: vocês não vão conseguir chegar na praia. Tá tudo alagado. Porque assim, isso... vamos lembrar que o Rio Grande do Sul passou por várias enchentes agora nesses últimos meses, né? Mas aí, não, vamos até onde der, assim, cara. E aí a gente não tinha andado mais de, sei lá, quantos quilômetros pra parar no meio do caminho. Exato. Mas eu já tava disposto a voltar ali, cara. Eu fui voto vencido naquele momento. Ainda bem. Aí eu sei que a gente chegou lá e realmente estava alagado uma parte, o que não impediu a Val de botar as botas na lama e ir atrás. E aí ela disse que ela ia tirar a foto, e aí, como nós estávamos com uma fotógrafa, a Duda ia dizer, bom, vou eu, né? Então, a Duda tirou o sapato, atolou o pé na lama, as gurias estavam tudo com medo de ter pego alguma coisa ali. Mas enfim, aquilo ali deu tudo certo, a gente voltou no outro dia para entrevistar mais gente na praça. Vou dar uma acelerada aqui, senão também elas não vão acabar nunca. E aí, na esquina, tinha a casa do intendente, que era o prefeito da época, que era o cara que tinha morrido ali, né? Durante a tomada. E no dia que a gente chegou, estava fechada. A primeira informação que a gente tinha era que estava sendo vendida e tal. Aí no segundo dia a gente viu que não estava sendo vendida nada, era uma secretaria municipal. Estava aberto. A minha ideia era, tipo, vamos pedir para ir ali só para tirar foto, né? E aí a gente entrou e o secretário, assim, eu lembro do nome de uma galera, mas do secretário eu não vou lembrar. A gente explicou, olha, a gente está fazendo uma matéria e tal sobre isso. A gente queria autorização para fazer as fotos. Ele, não, sem problema e tal. E aí eu disse, se tem mais alguém assim aqui que tu acha que pode falar sobre... Ele, eu conheço alguém que tá colhendo depoimentos. Eu disse, opa, era bem o que a gente queria, assim. Esse alguém era a mãe dele. A mãe dele. A Dalva, psicóloga. E acho que ali a matéria virou, assim, porque a gente já tinha... Aos poucos a gente foi sacando que pra cidade era um negócio meio... Não pergunte, não fale, assim. Não é que a cidade não falava sobre, mas assim, não gostava de falar. Mas uma vez que tu falava, vinha muita coisa à tona, assim, cara. Eu brinquei, assim, tinha uma vibe meio Twin Peaks, assim, não na bizarrice, mas... Jovens, dê um Google aí pra ver o que é Twin Peaks. E a gente começou a perceber que para além da história, do combate em si, do aspecto histórico, era uma coisa que permanecia no presente, assim. E a Dalva nos falou isso, e aí depois o prefeito confirmou, e o outro historiador confirmou, e a gente foi falando com as pessoas. E assim, essa batalha para São Francisco de Assis foi um trauma. Porque ao contrário das outras, ela não foi assim num lugar que ninguém viu. Lá todo mundo viu. E para mim a frase mais forte de toda a matéria é quando a psicóloga nos diz, a Dalva nos diz, aqui ninguém matou um desconhecido. Que de cara tu não percebe, mas depois quando tu para e pensa assim, caramba, velho, qual o peso disso, assim? O caráter fratricida disso aí, cara. Pra mim a melhor frase é essa, a segunda melhor frase. É de um historiador que a gente estava discutindo, um dos personagens principais dessa história, que é o Hortêncio Rodrigues, que para uns era um herói leal aos seus ideais, e para muitos outros lá é um cara mais sanguinário. E quando a gente pergunta, Valdevi Maciel, né? Valdevi Maciel foi uma das pessoas mais divertidas que a gente encontrou lá. Fomos convidados a participar no programa de rádio depois da... Eu acho que um ponto de São Francisco que depois você toma é que todas as entrevistas foram muito peculiares, assim. Todas elas, tendo surgido por acaso ou não, assim, quando falaram, não, porque a avó, a sobrinha neta ainda tá aqui, vamos falar com ela. Tá, então vamos. Então, e a gente foi, assim, bateu ali na porta, ela atendeu a gente, falou com a gente com chimarrão e bolo de laranja, e todas as pessoas foram muito queridas e muito solícitas. Todas as entrevistas foram
conversas, assim, e isso foi muito gostoso. Acho que foi moldando a matéria para além do que a gente escreveu, mas trouxe um carinho especial, assim, porque tudo foi muito interessante, com o Valdevi também, que depois convidou a gente para participar da Sentinela Pampiana, que é a rádio que ele toca com o filho dele, e aí, antes de ir embora, era 7 da manhã, chovendo, tava eu e o Carlos falando lá. Detalhe, esse convite... Tu quer contar por que surgiu esse convite ou conto eu? Pode contar. A gente se despediu, a gente fez a entrevista com o Valdevi, uma longa entrevista de tarde, e aí a gente voltou, e a nossa ideia era sair de São Francisco no outro dia de manhã cedo para ir para Alegrete, porque lá a gente não ia dormir, a gente ia voltar direto. Então a gente já estava se arrumando de noite arrumando as coisas para voltar. No que a Flávia me manda uma mensagem: o meu bloco ficou contigo? Só vou dar uma olhada, acho que não. Será que não ficou no carro? A Flávia desceu no carro. Não ficou no carro. A gente tinha ido comer alguma coisa depois da entrevista. Disse, não, mas lá não ficou, cara. Eu disse, liga pra filha do Valdevi, tinha ficado muito amigo da Flávia, e pergunta se ficou lá. E, de fato, a Flávia tinha esquecido o bloco de anotações na casa do entrevistado. E aí a gente voltou lá. E aí que o Valdevi perguntou assim, quando é que vocês vão embora? Eu disse, amanhã de manhã. Eu tenho um programa das 7h30 às 9h. Eu disse, que bom, qual é a estação que daí a gente vai ouvindo? A gente vai ouvindo. E ele disse, não, eu tô convidando vocês pra ir lá. E aí a gente não ia negar o convite, né? Foi bem divertido. E depois fomos pra Alegrete. E na Alegrete foi mais rápido, na verdade. A gente entrevistou... A gente contou com a gente tinha um entrevistado só acertado em Alegrete. E a gente, temos que achar mais alguém. Só que assim, Alegrete já é bem maior que... Quando tu passa 3 dias em São Francisco de Assis, tu chega em Alegrete, é tipo Nova York, assim. Mas, era grande pra tu achar alguém do nada. E aí a Flávia acionou o Rodrigo aqui da Geral, que é de lá, que é de Alegrete. E, sim, a Maureen acionou o Rodrigo, e o Rodrigo mandou uma mensagem. Olha, tem um ex-prefeito que a gente sabe que é entusiasta do assunto. Só que eu não tenho contato dele e eu não sei onde é que ele mora. Mas ele mora perto do colégio tal. E aí eu botei no Google Maps o colégio tal e disse pro Celso, parem perto do colégio, que eu vou sair perguntando na rua se alguém sabe onde é que mora o prefeito. E de fato, abordei 2 pessoas e eu disse, cara, eu vou chegar nas pessoas mais velhas que devem saber mais, assim. E dito e feito, assim. E aí a gente entrevistou o prefeito, ex-prefeito, né? E aí depois a gente entrevistou outro historiador à tarde, e aí voltamos com Flávia Simões e Duda Fortes ensandecidas no carro, porque foi naquele dia que o Grêmio virou o jogo do Botafogo, do Soares, e elas só berravam e socavam os bancos. Então a nossa aventura de São Francisco de Assis. Aliás, um gancho assim, se você é empresário, se você é empreendedor e mora na região de São Francisco de Assis, há uma oportunidade de mercado que é restaurantes à noite. Então, né? É bacana porque parte dessas histórias, elas acabam, de uma certa maneira, refletindo, né, no conteúdo produzido, porque, né, é quase aquela coisa, quem vê cara não vê coração, né? Mas, enfim, todos esses percalços. Mas a parte bacana dessa aventura... Essa foi uma parte das aventuras desse projeto, né, que eu acho que foi, inclusive, a parte mais bacana, que foi uma aposta e a aposta dá certo. Né? É muito gratificante quando a gente consegue ter essa noção clara de que foi uma aposta acertada, foi um conteúdo exclusivo. Todo o material do projeto está no site, está nas redes sociais, até porque todos esses bastidores que vocês contaram aqui, Carlos e Flávia, não está no mini documentário que foi feito sobre essa matéria que está disponível no YouTube do Correio do Povo. E a gente não falou ainda, como a gente não falou do vídeo, e até vamos pular só para a gente não se alongar muito. Tem uma especialíssima participação no vídeo na locução de José Alfredo Poças, que é uma figura emblemática aqui da redação. Então, todo esse conteúdo tá nas redes sociais, tá no YouTube do Correio do Povo. Nos prestigiem, se você ficou interessado em ver a versão oficial, não os bastidores.
Foi um trabalho muito bacana de ser desenvolvido, que teve, né, vou deixar aqui os créditos, uma participação muito grande dos jornalistas e da equipe aqui do Correio do Povo, que comprou a ideia, que comprou o projeto e ajudou a tornar ele de vários setores, tanto o pessoal da fotografia, o pessoal do multimídia, né, Thiago que tá gravando nesse momento, tadinho, ele sofreu tanto nessas edições. O pessoal das redes sociais, do site, além do impresso, né? Porque estavam acontecendo várias outras coisas enquanto a gente estava produzindo esse material. E a ideia de contar um pouco desses bastidores foi de exatamente aproximar, né? E mostrar um pouco de como é que de como as coisas funcionam por trás das câmeras, tá bom? Agradeço a escuta de vocês. Fica até a próxima. A edição desse programa é do Aleph Alencar. E fica até a próxima. Obrigada.